Tudo que eu vim fazer aqui hoje foi trazer algumas perguntas para vocês. Eu já tenho um slide aqui pronto, eu vim trazer essa reflexão para vocês, e eu trouxe 5 perguntas para fazer a gente pensar um pouco de como é o uso do nosso dinheiro, as consequências daquilo que consumimos para o meio ambiente. Confesso que 16 anos, 18 anos que eu trabalho, que eu vivo finanças de alguma forma, sendo bancário, trabalhando com planejamento financeiro de famílias, é isso que eu faço profissionalmente hoje. Confesso que nunca fui desafiado a pensar sobre o meio ambiente. E, de uma certa forma, o convite para estar aqui me trouxe essa provocação. E trago também algumas reflexões de alguém de finanças que coloca para vocês um pouco mais de minhoca na cabeça de vocês, para que vocês pensem sobre uma outra perspectiva. É um pouco desse desafio que eu tenho para colocar hoje para vocês. Mas eu queria começar toda essa provocação com um raciocínio. Eu queria provocar vocês a uma situação em que, suponham que, por algum capricho do Criador, a humanidade foi resetada, a sociedade foi reconstruída. Estamos todos num grande jardim, já com um pouquinho de fome, de repente, com o desafio de sobrevivam e dominem sobre a terra. Vamos imaginar que estamos dentro de uma nova seara, todo mundo mais ou menos espalhado uniformemente pelo globo, com desafios de preservem-se, mantenham-se, sustentem-se. Por algum capricho, por qualquer motivo que seja, o Criador nos colocou, Deus nos colocou nesse desafio de eu quis e eu fiz, agora se virem, dominem sobre a humanidade. Suponhamos que, obviamente é uma suposição, estamos numa condição de nós temos a nossa capacidade atual, diante da reflexão que já fizemos sobre quem nós somos, o que fizemos sobre a Terra, e por algum motivo Deus permitiu que não a humanidade recomeçasse como pós-dilúvio, mas uma situação de que a população continua basicamente a mesma. Eu só tirei tudo o que vocês construíram e agora, com o conhecimento, com tudo aquilo que nós já experimentamos, reconstruam o mundo. Bom, e aí, se eu estivesse sozinho, sem a minha família, como homem, como humano, disponível sobre a Terra, eu tenho que me preocupar primeiro com o meu sustento. Já assisti muito Bear Grylls no Discovery sobre sobrevivendo em lugares inóspitos, eu tenho algum conhecimento, eu sei de alguma coisa e a minha procura fundamental vai ser água. Vamos atrás de água. Ok, descobri uma fonte de água, preciso usá-la, preciso de alguma coisa que me permita carregar essa água para que eu consiga viver distâncias maiores, para que eu consiga me distanciar mais dos rios de repente. E aí eu vou, suprir da minha necessidade básica de água, eu preciso ir atrás de alimento. Talvez eu vá atrás de algumas frutas e já no consumo de frutas eu possa dispensar algumas folhas, algumas sementes, porque talvez aquilo seja indigesto para mim. Já produzi algum lixo a partir daí. Consegui produzir alguma coisa, consegui achar um pedaço de coco, que nele eu conseguiria transportar um pouco de água. Fiz um pouquinho de, guardem essa palavra, reserva. Separei alguma coisa e a partir disso eu vou buscar a minha sobrevivência. Eu vou atrás de algum animal e, falando no sentido biológico mais facilmente, estou indo atrás de alguma proteína para me alimentar. Proteína como base da vida, vou atrás de algum animal. E, com o conhecimento que nós temos, eu não preciso passar por uma dor de barriga, por uma disenteria, para que eu entenda que as vísceras devem ser, guardem essa palavra, desperdiçadas. Reserva, desperdício. Matei a minha fome e preciso pensar. Esse negócio de sair para caçar dá um pouquinho de trabalho. Mas, de repente, nesse meu passeio pelo Novo Éden, vamos chamar assim, eu descobri que, o primeiro habitante da Terra, já me encontrei com o primeiro desconhecido. Nos conhecemos, etc. Vamos tentar partilhar alguma habilidade, ou talvez ele, com mais fome do que eu, entendam, necessidades diferentes, essa pessoa já começou a botar olho naquela coxa, naquele pedaço da barriga do animal que sobrou para que eu consumisse mais tarde. E aí começam as disputas entre os homens. Mas supondo que somos todos
muito fraternos, muito bem dispostos, não gerou a necessidade de uma briga, de modo que eu precisasse produzir uma arma ou algum tipo de proteção para que eu me defendesse. Mas que, de alguma forma, eu precisei dividir algumas atribuições. Para isso, eu sei talvez o tamanho da minha fome, eu sei talvez o tamanho da fome dele, mas eu tenho a preocupação de que é melhor que eu monte alguma reserva, para que dessa reserva eu consiga ter mais eficiência no meu trabalho, para que a partir dessa reserva eu consiga dizer, eu consigo viver melhor. Eu não preciso, a cada dia, a cada refeição que se torne necessária para mim, eu tenho que sair e caçar de novo, eu tenho que produzir uma nova arma, e aí eu começo a buscar por habilidades, desenvolvendo elas, ou buscando nesse companheiro que eu achei, ou nas outras pessoas que começaram a se arregimentar. E depois de comida a primeira, segunda refeição, preciso, como processo natural da biologia, descartar esse alimento que foi processado pelo meu corpo. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Cavar um buraco na terra, qualquer coisa do tipo. E aí eu começo a produzir resíduos a partir daquilo que eu consumi. Eu criei reserva, eu gerei algum desperdício e eu já preciso tratar os rejeitos. E aí, porque as pessoas começaram a se aglomerar, eu começo a ter a preocupação de que rejeitos estão se acumulando. Perto demais da água, precisamos de nos afastar. Vamos construir uma estrutura aqui que a gente possa deixar os nossos resíduos de lado. E aí começamos a tratar os resíduos. Ora, se a biologia, se a própria criação entendeu que resíduos seriam gerados, eu preciso entender que lixo é produzido como fruto da própria vida. A diferença é, eu tenho animais carnívoros e eu tenho animais decompositores. Talvez não animais, fungos, aquela discussão sobre os reinos, se o fungo é animal ou não, não importa. Mas existem todos os processos, todas as etapas ordenadas da natureza. O próprio ar que eu respiro, ele veio de um outro ser vivo, veio das plantas, parte dele, veio dos fitoplânctons, parte dele, não importa, mas há todo um ciclo. Então, toda reação química na natureza produz um lixo. Toda reação química, toda produção humana, toda atividade humana, de alguma forma produz algum tipo de lixo. E o que eu preciso entender é que, a partir dessa nova situação de vida, invariavelmente, não importa que tipo de consciência tenhamos, lixo estará sendo gerado. É natural do próprio consumo. E aí vem a pergunta. Primeira pergunta da noite, serão 5 hoje. Todo consumo gera lixo? Exceto consumo de serviços, todo consumo de um produto gera lixo. Vocês estão sentados sob lixo produzido ou material transformado que, porque temos uma utilidade, porque nós damos uma utilidade para ele, nós não chamamos de lixo. Então, lixo nada mais é do que o resultado de um processo que eu não aproveito, que eu descarto. Antes, deixa eu fazer uma pausa. Sempre que eu explico alguma coisa sobre finanças, eu preciso explicar algo que eu entendo ser fundamental para o entendimento, para uma relação mais honesta de nós humanos com o dinheiro. É que dinheiro só serve para uma única coisa, ser gasto. Ou eu gasto ele agora, ou eu escolho gastá-lo no futuro. Mas dinheiro é para ser gasto. E sempre que eu gasto dinheiro, eu só gasto dinheiro com necessariamente 2 coisas. Ou eu gasto com segurança, ou eu gasto com conforto. Eu gasto com segurança quando eu me alimento, eu tenho a segurança alimentar. Quando eu pago o plano de saúde da minha família, eu estou oferecendo segurança em termos de saúde para a minha família. Quando eu escolho não morrer num barraco, porque seria muito mais barato, numa caixinha de papelão, porque seria muito mais barato, eu estou escolhendo uma casa de alvenaria, eu estou escolhendo proteção. Para mim, para minha família, é por isso que nós colocamos porta, é por isso que nós colocamos tranca. Mas eu não quero qualquer porta, porque a porta contra o meu vizinho, ela não tem que ser só uma porta, só um pedaço de madeira que sirva. Ela precisa ser uma porta pelo menos bonitinha, afinal eu quero morar num ambiente que me ofereça algum conforto. Então é o segundo uso possível do dinheiro, para que ele me traga conforto. Então eu posso só consumir alimentos que me trazem saúde, mas eu também quero alimentos que me tragam algum prazer. Isso faz todo sentido biológico. O açúcar e a gordura para a gente são tão tentadores,
exatamente pelo motivo deles serem as fontes mais fortes, as maiores fontes de energia para o nosso corpo. Por que algo doce é tão bom? Porque o nosso cérebro entendeu, isso traz açúcar, açúcar é bom para a nossa sobrevivência, por isso é tão gostoso. Um alimento mais gorduroso, uma batata frita, um hambúrguer é sempre melhor do que só o arroz cozido. Por quê? Porque é gordura e isso diz, o meu cérebro diz, satisfação, posso preguiçar, não preciso sair à caça de mais um novo alimento ou sair para preparo. Isso está sendo transformado em acúmulo de energia. Então, todo o uso do nosso dinheiro, todo o uso dos nossos recursos, sempre limitados, precisam ser para conforto ou segurança, ou proteção de cada um de nós. Isso precisa sempre ficar muito claro quando nos referirmos ao nosso consumo, ao nosso uso do dinheiro. A grande questão é se eu quero conforto demais ou segurança demais. Se eu quero gastar muito no presente ou se eu preciso gastar mais, deixar para gastar mais no futuro. Bom, porque eu vou ter outras pessoas vindo me atacarem, porque as necessidades dos seres humanos são diferentes de todo modo, eu tenho mais habilidade para algo, uma outra pessoa tem mais habilidade para outra, e nós, em sociedade, vamos definir um pacto, as leis já fazem isso por nós, definindo que, bom, nós vamos usar tudo isso para que tenhamos uma relação harmônica e evitemos a morte, possamos prolongar a vida, porque, afinal, o objetivo da vida é, basicamente, viver, sobreviver, progredir, reproduzir e por aí vai. Entendendo essa questão do consumo, que todo consumo me produz conforto ou segurança, o que eu preciso entender é que todo consumo, de uma certa forma, gera lixo. Quando eu olho para uma cena como essa, de um quarto cheio de mimos, para uma criança, obviamente, estamos vendo um quarto com objetos infantis, estamos falando de demos muito conforto para alguém. E, ora, todo consumo necessariamente gera algum lixo. Precisou ser gerado por recursos precisaram ser transformados para que se produzisse alguma coisa. Guardem isso. Até aí nós temos já uma resposta de que todo consumo gera lixo e a gente precisa pensar que, a partir do meu consumo, eu gero algum rejeito, eu gero alguma coisa que está sendo devolvida e que, porque eu não dou uma utilidade, isso eu resolvo chamar de lixo. E aí vem, bom, se todo consumo gera lixo, o que eu preciso pensar é que todo consumo, para a minha segurança e até para a minha proteção, precisa ter, por exemplo, uma embalagem. E eu preciso que uma embalagem seja boa o suficiente para que eu consiga garantir que aquele milho que está em conserva precisa estar numa lata para que ele me ofereça segurança, para que o conforto que ele me gere não seja desperdiçado em desconforto alimentar depois. Então, eu preciso que essa embalagem me gere uma excelente qualidade. E aí, peraí, quer dizer então que quanto mais proteção eu tenho, mais conforto e mais lixo eu preciso gerar? Fica a pergunta. E aí o que eu preciso entender é que, a partir do momento que eu começo a sofisticar a minha necessidade pelo consumo, eu começo a pensar que eu estou gerando algum tipo de resíduo. Até aí, ok, todo mundo concorda, isso é um processo natural. Quase tudo que a gente consome vai para a lixeira da nossa casa. Ou desce pela descarga, não importa. Mas o que a gente precisa entender é que quase tudo que eu procuro, e eu acabo procurando coisas que trazem uma embalagem melhor. E uma embalagem melhor, de uma certa forma, acaba precisando ser desperdiçada. E a partir do momento que eu começo a rejeitar essa embalagem, vem o pensamento, bom, já que é tudo um ciclo, a gente fala do ciclo do carbono, do ciclo do oxigênio aqui, não sou um cientista da área, mas ainda lembro alguma coisa da minha época de escola, a gente poderia falar sobre isso. Mas vamos entender. Alumínio foi processado a partir da bauxita, foi transformado, virou alumínio, virou uma lâmina, foi dobrado, cortado, soldado, etc., virou uma embalagem. E essa embalagem, em algum momento, vai precisar ser descartada. Não, Guilherme, mas olha só, estamos aqui falando de uma semana de meio ambiente. E a gente pode procurar embalagens que possam ser
mais facilmente reabsorvidas, ou reaproveitadas, ou reutilizadas. Qualquer um dos 5 R's que a gente lembra da sustentabilidade. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, na minha época eram 3, já aumentou para 5, mas eu acho que é refletir, recusar, reutilizar, me ajudem, reciclar e reduzir. Obrigado. E aí, a partir desses 5 R's, eu preciso começar a pensar, não, peraí, então eu posso produzir uma embalagem que seja melhor aproveitada. Ou eu posso usar uma embalagem que pelo menos se transforme numa linda decoração. Tem um problema. Eu não consigo iludir vocês e dizer que isso daqui vai ficar guardado e preservado durante muito tempo. Eu não consigo dizer que essas árvores vão continuar povoando o palco da Cidade Viva durante muito tempo. Daqui a pouco chega o Natal e a decoração talvez precise mudar. Então, todo esse material, uma vez reaproveitado, ele vai gerar algum tipo de acúmulo. Ele vai gerar alguma embalagem. E aí eu vou acumular e acumular e acumular. Ainda que eu reaproveite alguma coisa, eu ainda vou acumular, acumular e acumular. E aí vem a pergunta seguinte: e se toda a embalagem fosse reaproveitada? Não ia dar. Não importa se houve reaproveitamento ou todo o material foi reutilizado. Uma hora ele vai voltar a virar lixo. Aí, então, a minha reflexão poderia me levar diretamente para: então, é melhor que eu comece a produzir materiais que, de uma certa forma, sejam mais facilmente reaproveitados ou reutilizados, seja em processos industriais ou não. Aí vem uma terceira pergunta, só para eu voltar, para a gente guardar. Essa primeira pergunta foi: será que todo o consumo vira lixo? E a segunda pergunta foi: será que toda embalagem, eu peço desculpas pelo contraste das letras, será que se toda embalagem fosse reaproveitada? E a conclusão a que eu estou induzindo vocês, porque eu posso estar errado nessa minha reflexão, é de que, ainda que eu reaproveitasse a embalagem, eu geraria lixo. Mas aí, na hora que eu gero uma embalagem, por exemplo, biodegradável, eu não consigo descartar a possibilidade, talvez eu consiga diminuir os lixões, mas eu não vou inutilizá-los por completo. Talvez toda a embalagem que se torne reciclada, ela possa ser reciclada, ok, mas de alguma forma, em algum momento, ela vai gerar lixo por um tempo. E eu preciso considerar isso. E ainda que eu tenha toda a embalagem possível de ser reutilizada, eu preciso trazer a seguinte reflexão: quanto custa para a natureza o nosso consumo? Ainda que ele seja um consumo sustentável, e aí vem o questionamento próprio do que é a sustentabilidade. A sustentabilidade é o quê? É todo material que leva no máximo 10 anos para ser degradado pela natureza? Tá bom. E o processamento desse material? E os gastos com pesquisa? E todo o lixo que estiver sendo gerado para produzir esse material? São reflexões que a gente precisa começar a pensar. Por quê? Porque eu quero terminar com uma pergunta que é o que eu quero que todo mundo saia daqui pensando. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi através do que é ensinado nesse palco é que absolutamente nada do que se diz nesse palco deve terminar nas cadeiras. Pelo contrário, tem que sair para fazer sentido lá fora. E é um pouco disso que eu quero provocar vocês. Fazer com que vocês entendam, a partir do que está saindo desse palco, que ele não fique nas cadeiras, mas que possa sair para alguma ação a partir de vocês. A partir daí, o que nós temos é: eu vou consumir coisas, ponto. A partir do que eu vou consumir, eu vou gerar lixo. O lixo ainda pode ser reaproveitado, mas esse lixo, para ser reaproveitado, ele precisa ter materiais específicos. E isso custa alguma coisa. Para que eu produza um material novo, isso traz algum custo, às vezes para a natureza. E a questão é: quanto caro é para a natureza o nosso consumo? Ora, se tudo aquilo que eu consumo vira lixo, tudo aquilo que vira lixo invariavelmente acaba mexendo com a química da natureza, eu preciso pensar como é que eu vou agir sendo um agente responsável, designado pelo Criador, para que eu domine sobre toda a terra.
E, obviamente, não estamos falando daquele domínio dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, em que o domínio é exercido por eu mando, você obedece. Eu sou o senhor, você é escravo, faça. É muito mais do que isso. É exatamente o domínio que nós começamos a aprender no século XX e começamos o século XXI refletindo sobre. Dominar é, eu detenho todo o conhecimento que eu preciso para lidar melhor com isso e entendo as consequências disso que eu faço. E a partir daí, a partir do momento que eu reflito sobre quanto custa para a natureza o meu consumo, eu também preciso pensar o seguinte: será que isso é sustentável? E é aí agora onde começa a entrar finanças no jogo. Será que é sustentável eu gerar materiais que sejam recicláveis? Quantos materiais vão ser desperdiçados? Quantos canudos que já foram produzidos vão ter que ser reprocessados para que a coisa aconteça de maneira sustentável? Porque, afinal, eles já foram gerados. Existe uma expressão em finanças, sobretudo em custos, chamado sunk cost. São todos os custos que, uma tradução literal, foram afundados. Basicamente, a tradução para o português são os custos irrecuperáveis. A partir do momento que essa cadeira já foi gerada, o que nós devemos fazer é preservem, não rabisquem essa caneta, porque se vocês não rabisquem com caneta essa cadeira. Se vocês rabiscarem, a gente vai ter que jogar uma escova e isso vai deteriorar o material mais rápido e a gente vai acelerar o processo de substituição. Para uma cadeira sustentável, eu não sei. Eu sei que esse tecido pode ser reaproveitado e o ferro pode ser refundido. Eu não sei quanto lixo isso gera ou para onde a gente vai mandar isso, se para o fundo dos oceanos, talvez não, ou se nós vamos colocar numa terra deserta e terminar de sacrificar aquela terra, tornando ela irrecuperável, como sunk cost, como algo que não vai ser recuperado, é melhor que eu use da melhor forma possível. E agora começa a reflexão de finanças nesse ponto. Se antes eu estava batendo na tecla do consumo, enchendo a paciência de vocês, falando que todo consumo gera lixo, Guilherme, você repetiu isso 45 vezes hoje, agora eu preciso trazer para vocês a provocação de e quanto custa para o nosso conforto a sustentabilidade? Por que esse questionamento? Ora, porque se eu tenho uma embalagem de metal que preserva o milho, ou uma embalagem plástica, um plástico bastante grosso, que preserva o milho e conserva, por exemplo, para que a partir daí eu consiga produzir o meu conforto, a minha necessidade de ser suprida, como é que fica, por exemplo, quando eu, para ter uma embalagem que seja melhor aproveitada, eu então diga, opa, não está tão caro. E aí é onde começa o problema, porque se eu uso o dinheiro para o meu conforto e para a minha proteção, para a minha segurança, a partir do momento que eu começo a usar dinheiro para produzir materiais, ou começo a descobrir que o produto orgânico, mais saudável ou não, não é esse o mérito da discussão, ele custa dinheiro, ele demanda mais terra, eu começo a precisar pensar, quanto então mais caro ficam as terras? Quanto mais caro eu aceito pagar por um produto porque ele é reciclável? O que é mais importante? Que eu consuma alimentos mais saudáveis e isso vai fazer com que eu dispense, de repente, o meu plano de saúde. Por quê? Porque o alimento é mais caro. E aí não sobra dinheiro para pagar o plano de saúde. Como é que eu vou cuidar da minha saúde nesse ponto? Será que vale a pena eu tratar só preventivamente, não tratando da cura da minha doença quando necessário? Porque, afinal, um dia vamos adoecer? E aí eu começo a pensar, não, peraí, mas eu gero lixo, mas eu só não faço a separação do lixo, porque sei que quando a empresa de coleta urbana passa na minha casa, ela junta tudo dentro do caminhão, então eu não consigo fazer isso. Então vem a provocação, e se você fizer a sua parte e o governo não fizer a dele? Vai adiantar alguma coisa? Mas se eu faço a minha parte, qual é, afinal, a minha parte? E qual se torna a parte do governo, quando vem, então, a pergunta final, que é de quem, afinal, é a responsabilidade? Será que eu devo começar a substituir o produto que é mais barato por um produto mais caro porque ele é sustentável? Eu afeto o meu conforto.
E a questão é, quanto desconfortável nós aceitamos estar, ficar e permanecer para que os produtos se tornem mais sustentáveis. Afinal, é muito melhor que eu esteja bebendo em copo de vidro do que em copo de plástico. Por quê? Bom, porque é mais barato, é menos água que eu gasto para tornar esse copo reutilizável do que para produzir um único copo descartável. Tomara que seja assim. Por quê? Porque nesse processo de exigir das empresas que elas gerem produtos sustentáveis, eu preciso entender essa matriz de recursos naturais. Eu preciso entender quanto de água é necessário para que eu recicle papel. E quanto de água eu preciso para gerar papel novamente. E o pior, quando eu começo a imputar às empresas, dizendo que eu só consumo copo se for de vidro, eu preciso entender, copo de vidro é mais caro do que copo plástico. E aí eu começo a pensar, será que para produzir copo de vidro, que é muito mais caro do que para produzir copo plástico, eu estou aceitando pagar mais caro? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso entender quanto eu estou disposto a pagar pela sustentabilidade. Que tem um problema enorme. A sustentabilidade não nos traz segurança nesta vida. Ela traz segurança para o meu filho. E eu estou pagando agora pela sustentabilidade de outro que veio antes de mim, que consumiu. E eu preciso pensar, este outro consumiu, deixou resíduos e ele precisa de... E esses resíduos acumularam a ponto de que, segundo estimativas, em 2050 teremos mais peso em plástico nos oceanos do que em animais, do que em peixes. Isso foi uma estatística apresentada no Fórum Econômico de Davos, salvo engano, de 2016, e ficou essa reflexão a partir de agora. Teremos mais peso em plástico nos oceanos do que em peixes. E aí eu preciso pensar, bom, se não é para agora, se não é para o imediato, é para o futuro. E aí eu trago uma outra reflexão. Todas as posições em que vocês estão exatamente agora, uns de braço cruzado, uns de perna cruzada, com mão sobre alguém, etc., é aquela que o cérebro de vocês colocou como a que maximiza o conforto de vocês. Ou seja, nós estamos sempre buscando algo mais ao imediato. Todo mundo aqui veio vestido, e que bom que veio assim. Por quê? Porque isso traz segurança para o próprio corpo, para a própria saúde e uma espécie de conforto social, de que eu não estou incomodando ou sendo incomodado pela presença de alguém nu aqui. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos sempre no imediato. Nós estamos sempre pensando mais ao curto prazo. Se estamos pensando ao curto prazo e a sustentabilidade me traz custos que mexem com o meu conforto, que mexem com a minha paciência de dizer, para que eu vou plantar essa árvore? Eu não vou colher do fruto dela? Quantos anos eu tenho que esperar? Muito sem graça. Prefiro um aplicativo de celular, um Tamagotchi da vida, que foi da época, acho que lembra, do que a gente brincava com um aparelhozinho eletrônico, era o nosso animal de estimação. Viares saudosos aqui. E que lá a gente sustentava, é muito mais divertido algo ao imediato. É biologicamente fazendo muito mais sentido. A questão é, de quem é a responsabilidade? Eu sei que eu tenho a minha, eu sei que o governo tem a dele, eu sei que empresas têm a dela. Eu posso cobrar do governo um posicionamento, eu posso cobrar das empresas um posicionamento. Só que é um equilíbrio que não é muito dinâmico, não é muito simples da gente ter. Que é o quê? Se eu cobrar demais do governo, que ele adote uma postura mais sustentável, o canudo não vem de graça mais no restaurante, eu tenho que levar de casa, eu tenho que comprar o canudo. Eu não sei a bolsa de vocês, mas se eu tiver que deixar um canudo na minha mochila, eu vou ter que lavar todas as vezes que eu tiver que consumir. E aí eu estou consumindo mais água, que antes eu não consumiria. E a gente começa se eu apertar demais o governo e ele começar a colocar medidas muito duras, as empresas não produzem, porque começa a ficar inviável economicamente falando. E aí começa a gerar problema atrás de problema. Por quê? Porque se eu começo a cobrar da empresa, não quero o seu produto, ela olha para o estoque dela e diz assim, o que eu faço com isso que está aqui agora? Se vira. Vou mandar o governo editar uma lei e ele vai fazer com que você assuma essa responsabilidade. Aí ele, empresário, vai dizer assim,
para que eu vou montar um negócio se o governo vai mudar a regra e vai fazer com que tudo piore a partir de agora? Resultado, pode ser que falte o produto do nosso conforto. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês.